resistir, meu tempo é decidir que continuará a sobrevivência. Veja underground. O caráter geográfico da história do Understar é como se fosse assim, a água que nutre a gente. Tipo Se não assim, fosse, se a gente não morasse aqui. não seria assim. Realizar um sonho, né? Porque desde 2019 que a gente quer fazer essa edição, e aí teve o problema da pandemia e tal, e só agora 2023 que a gente conseguiu, então quase 6 anos da última edição. Super assim, nossa, a gente não via a hora de acontecer e tinha esse compromisso de fazer esse evento agora, cara. E sempre a dificuldade de não conseguir, e no fim acaba rolando e é sempre super trabalhoso, né? Tipo, a gente passa muito tempo produzindo, mas assim, o que a gente ganha é muito importante, né? Muito foda pra gente, porque... Não é dinheiro. Não é dinheiro, é viver esse momento, entendeu? Que rola. E ver que as pessoas, toda essa história, essa energia que acontece, né? Essa união, dessa circunstância, dessa situação, que é o festival, entendeu? Então, tipo, a gente passa por muita dificuldade para fazer, tal, a gente tem vários problemas, muitos empecilhos, tal, mas sempre compensa por causa do caráter humano da situação, entendeu? E por causa de todos os outros elementos que não tem muito a ver com o lado econômico, entendeu? E também as coisas se encaixam, né? Assim, às vezes parece um milagre, assim, porque algumas coisas, assim, simplesmente... Vai parece que é pra de ser, escombro em escombro, você vai Mas caminhando de tábua em tábua, de naufrágio em naufrágio, você cai, nunca cai na água e a coisa vai acontecendo, entendeu? Rolando, porque é muito difícil, porque nós somos duas pessoas, dois artistas, a gente entra com nada e o que a gente tem é o apoio do público que compra os ingressos, entendeu? E a gente junta esse recurso que é de todo mundo, distribui com produção e tal, e acaba rolando, entendeu? É uma maneira clean de se usar recursos das pessoas para juntar e fazer uma coisa acontecer que é muito importante, que é uma reunião baseada na arte, nos artistas, na qualidade do show, que a coisa mais importante aqui é o som. A qualidade do palco, da luz, aí eu sei, sempre que a gente põe em primeiro lugar. O músico tem que ter um palco legal, interessante, com som forte, para ele ter a experiência de tocar num palco maior, porque aquilo é muito importante, uma experiência que você sabe na vida de um artista, de um músico, que está acostumado a tocar em bar, em lugares menores, então uma oportunidade maior. Acabou de sair o God From Hell em CD, né, físico, e tinha no Spotify também, no YouTube, pra quem quiser ouvir. Acabou de sair, cara. E a gente demorou, né, cara, uns 3 anos pra terminar, desde o começo É um disco diferente, assim. É um disco que veio de uma maneira, assim, muito orgânica, assim, de uma fase, assim, de estudo de música, a gente começou a fazer muitos fragmentos, na hora que a gente olhou, a gente tinha 60 e poucos fragmentos, e a gente juntou tudo, e no fim foi vários estilos, assim. E ele fica com essa coisa completamente heterogênea, foram músicas que foram feitas incidentais, entendeu? Não é uma coisa que foi uma semana, então vi um pedaço aqui, um pedaço ali, então a hora que a gente olhou, a gente falou, nossa, que coisa louca, né? Então foi uma coisa super heterogênea, foi super difícil de fazer tudo, compor, porque são muitas músicas, entendeu? Mixar, produzir, colocar tudo aquilo no nível pra rolar. Mas, cara, pra nós foi o trabalho que a gente fez, que a gente mais gostou.
região, o lugar, assim, o caráter geográfico da história do onde a gente está é como se fosse assim, a água que nutre a gente. Tipo Se não assim, fosse, se a gente não morasse aqui. não seria assim. Não seria assim. E assim, a relação que a gente tem com o lugar que a gente vive é muito importante. Porque é nesse lugar que a gente compõe, entendeu? Então tem uma coisa, uma troca. Eu, na minha casa, eu passo a mão nas árvores como se elas fossem Olha animais. só, na estrada da minha casa tem esse tipo de pedra aqui, ó. Eu achei no chão isso aqui, cara. E São Tomé é feito em cima de uma grande rocha de jazigo, cristal, né? uma jazida de uma pedra única que só existe aqui. E vai no saber, planeta inteiro. né, se não tem alguma relação. Exatamente, algum tipo de realmente de energia, de alguma coisa que tenha só uma ligação com esse mineral e essa região que tem aqui. Eu estava conversando com os caras hoje do Gemissex. Tem umas cidades, uns lugares no planeta Terra que são diferentes. Não tem como você negar. Se você for para Machu Picchu, você não vai sentir a mesma coisa. Se você for para Conchal, ou para Limeira, ou para São Paulo. Tem uns lugares que são diferentes. Por exemplo, Lhasa no Tibete, entendeu? Não é uma cidade qualquer, entendeu? Então, tipo, algumas cidades são diferentes. Então, São Tomé tem essa coisa de uma troca que é estranha. A partir do momento que a gente veio pra cá, a gente foi completamente dominado por essa energia. E Não conseguiu alterou. mais sair daqui. Não. So I need to tell you can't find a better way to say that nothing changed, you changed, but that change is always the same. Não, várias. Muitas. A primeira é a econômica, é a falta de apoio, que a gente está batendo numa pedra que é muito dura, entendeu? É um nicho muito pequeno que não tem interesse das pessoas investirem recursos. Para investir tem que ser heróis como o Juan ou o próprio Luiz, que é o cara que dá a gente o espaço aqui. Então é a gente que tem que ter visão de uma coisa que está além do lucro, daquilo que você pode ter de lucro pessoal, ganhar alguma coisa com a situação, que não seja com uma referência econômica. E esse é só o primeiro lado, porque tem uma coisa que é muito foda, que é essa interferência do Estado na arte. Esse negócio do artista tem que pedir autorização do governo para fazer música, isso daí, eu como cidadão, eu tenho o direito de ser contra. Porque em nenhum momento, desde que eu nasci, eu assinei nenhum documento dizendo que dando o direito de alguém de me cobrar nada. E me cobra. Isso eu acho que o artista já devia nascer autorizado a fazer sua arte em qualquer lugar. Entendeu? É ao contrário, entendeu? O que fazem hoje. Tem que comprovar várias coisas, como eles não me reconhecem como artista, eles me reconhecem como empresário. É todo um sistema que faz com que fique mais difícil pra gente, entendeu? Isso é uma coisa complicada na história do artista independente, que é aquele cara que não é um empresário, que não tem patrocínio e quer fazer as coisas por si só. Ele tem mais dificuldade do que aquele cara que não é assim, entendeu? Então, tipo, são várias coisas que a gente enfrenta de dificuldade, muitas coisas mesmo. Mas eu falei pra você, a gente continua porque o que a gente ganha nos outros sentidos faz valer a pena. Não só pra gente, como para as outras pessoas. A gente fica assim numa situação de que a gente não consegue parar de fazer, porque as pessoas precisam, parece que rola uma necessidade pra isso. Entendeu? Então, tipo assim, falta muito apoio. Eu acho que assim, é uma sociedade que fosse mais avançada, ela trataria o artista de uma maneira diferente, entendeu? Eu colocaria ele num lugar mais. Você tá falando do festival ou da banda? Festival. E as dificuldades da banda também, né, cara? Também tem várias dificuldades da banda também, cara. Como músicos, assim, sabe? A gente encontra bastante dificuldade, cara. Exatamente por causa disso, porque também tem, o universo cultural está modelado de uma maneira que o slogan, E o o mainstream, jingle, o o artista ringtone, mainstream o é artista muito- mainstream que repete melodias e ele é vende mais o mesmo fácil. produto, ele é mais fácil de consumo, entendeu? Isso daí vai cada vez fazendo a arte ficar menos heterogênea, mais homogênea. Você ouve uma música no rádio, é sempre a mesma música, entendeu? Então tem toda uma realidade que faz
ficar mais difícil para o artista independente ter o espaço. E O artista independente, né, que quer fazer o que ele O que ele quer. escrever a letra que ele Ter quer. a liberdade de criar é o que ele quer. muito mais difícil que o cara mainstream, né, Exatamente. cara? Porque ele já tem uma fórmula que vende. O cara mainstream, ele tem que fazer o que o cara lá de cima fala pra ele fazer. Tem que escrever. Exatamente. E isso daí é o que acaba com a arte na essência, porque a arte é justamente o oposto disso, entendeu? A originalidade e a liberdade, entendeu? O artista que tiver que passar por uma triagem pra fazer com que a música dele possa entrar num disco, ele Morreu. já não é artista mais, ele tá no outro nível. While silence fades, young love. When we just burn, let escape Assim, não tem nada a ver com pós-punk. É um disco do cara que chama Jaco Pastorius. Ela é baixista. Você conhece? E daí, algum disco do Frank Zappa. Todos. Todos. Eu não conheço todos, porque acho que são 60. Mas, assim, é uma O trabalho pessoa inteiro, que exatamente. influenciou a gente. Assim. Hoje em dia, claro. Antigamente eram outros artistas, né? Vai mudando com o tempo, cara. Pra mim, recentemente, há uns 8, 10 anos, mais ou menos, muito importante foi o meu encontro com o Captain Beefheart. O primeiro momento que eu ouvi a música, por exemplo, Electricity, eu falei, esse foi um cara que conseguiu destruir o Mas quadrado. fala do pós-punk, da questão do pós-punk com o Piscard. Beefheart foi o cara que iniciou o movimento. Todos os artistas do começo do post-punk, as bandas tipo Pere Ugo, Divo, lá no começo, todas fazem referência ao Beefheart, que foi o cara que foi quebrar o padrão da música, sair daquela caixinha e destruir a melodia e começar a trabalhar com a tonalidade e fazer uma música que seria mais como um Pollock, um quadro do Pollock, ou um Kandinsky, ou um Picasso, entendeu? Uma coisa que mais fora daquela coisa, daquele padrão tonal que estava rolando na rádio no momento. E assim, ele quebrou tudo que ele vem de uma influência do jazz, de gente tipo Ornette Coleman, entendeu? Que são artistas que a música completamente evolui para um outro lado. Ele veio do blues, né, cara? Mas ele desconstruiu depois a música, cara. Então, assim, eu tava num momento de uma crise ali, que foi mais ou menos no Back to the Land. Falei, cara, o que eu vou continuar fazendo? Eu ouvi Electricity, me deu um choque essa música. Eu fui procurar o trabalho inteiro, eu ouvi o Trout Mask, réplica. Eu falei, não, agora eu encontrei o cara. E o Beefheart é o cara que tava sempre com o Zappa, entendeu? E eles faziam turnê e tal. Então é tudo muito ligado nessa região ali. Mas tem muitas outras coisas. A gente ouve música clássica também. A gente ouve, na nossa casa rola jazz o dia inteiro. A gente ouve muito jazz, que é a música que a gente aguenta pra E fazer. Grateful Dead. Mas assim, é porque a gente ouviu muito pós-punk. Muito, desde os 10 vai anos mudando. até os 35. Eu ia ser muito, né? Se eu tivesse ouvido a Forrest até hoje. Não dá, eu já tô com ela na minha alma. Passou, né? Eu tinha que procurar outras praias.